Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do Conexão Britânica, o maior canal de inglês britânico do Brasil. E nesse vídeo a gente vai falar sobre um assunto que foi uma inscrita aqui do canal e comentou em algum lugar, em algum momento do passado, eu não me lembro exatamente quando, mas que sugeriu que a gente falasse sobre cores, né? Um assunto que parece tão simples, parece tão bobo, mas que às vezes ajuda muito a gente, até porque existem expressões idiomáticas no inglês em que a gente usa cor, pois é. E até o final desse vídeo eu vou te falar algumas delas e obviamente nós vamos falar das cores propriamente ditas, tá bom? Então, senta confortável, pega lápis, caderno e borracha para anotar o nome das cores e as expressões que eu vou te falar e bora pro vídeo. Dentro, eu acredito que todos nós tenhamos em algum momento tido aula de artes na escola. A gente aprendeu um pouquinho sobre as cores, falando em português, não estou falando de inglês ainda, tá? A gente aprendeu sobre as cores e que as cores elas se dividem em grupos, que seriam as cores primárias e as cores secundárias, né? Então, em inglês, obviamente, é da mesma forma. Só que a gente precisa saber o nome dessas cores. Então, cores primárias, quais são? O vermelho, que em inglês a gente fala red. Então, primeira cor primária, vermelho, red, certo? Segunda cor primária é o azul, que em inglês, blue. Azul, blue. E a última cor primária é o amarelo, que em inglês, yellow. Então, amarelo, yellow, tá? Uma coisa super importante. Eu não vou lidar aqui com aquela questão mais detalhada da cor. Porque tem um vermelho da Bavária. Tem o azul mediterrâneo, o azul piscina, o amarelo ouro, o amarelo ocre, amarelo queimado, amarelo sem queimar. Não, tá? A gente vai falar somente sobre essa nomenclatura e uma outra nomenclatura que ela ajuda a gente de uma certa forma, pelo menos um nível mais simples. Nós que não somos da área de artes plásticas, ajuda a gente a definir algumas coisas, como por exemplo, a palavra dark e a palavra light. O que eu quero dizer com isso? Quando eu uso essas palavras, uma delas, antes da cor, por exemplo, dark blue. Eu estou falando de azul escuro. Então, toda vez que eu coloco dark na frente, significa que aquele tom de cor é mais escuro. Da mesma forma que eu posso falar light yellow, que seria um amarelo claro. Então, se eu boto light na frente, significa que aquele tom de cor é mais claro. Tá bom? Então, essas três cores, red, blue, yellow, elas são as três cores primárias. São aquelas cores, entre aspas, mais simples. E aí a gente parte para as cores secundárias, que são as cores onde a gente combina duas cores primárias. Por exemplo, eu uso o vermelho mais o amarelo e ele vira laranja. Laranja em inglês, orange. Segunda cor, eu pego de novo o vermelho, mas agora combino com o azul, ele vira roxo. Roxo pode ser chamado de purple. Eu fiz um post parecido com esse na rede vizinha, sendo que eu chamei o roxo de violet. E é uma das formas da gente falar roxo. E algumas pessoas comentaram, inclusive uma pessoa extremamente rude, dizendo que eu não sabia nada, de que aquilo não era violet, era purple, porque essa pessoa aprendeu que era purple. Se você estiver vendo o meu vídeo, quem não sabe nada é você. Eu sinto muito. Porque você pode falar das duas formas, tanto purple quanto violet. As duas formas funcionam perfeitamente, tá bom?
Da mesma forma que se você chamar um laranja de carrot, que é a cenoura, as pessoas podem até entender. It's the color of the carrot. Né? O laranja nem dá muito pra gente esconder, porque é o nome da fruta, né? Não dá muito pra esconder. Né? No caso, violet é o nome de uma flor também, da violeta. Bom, então falei do roxo. Agora sobrou uma última cor secundária, que é quando a gente junta o amarelo com o azul, que a gente tem o verde, que é green. Então verde, green. Certo? E essas cores, elas podem usar o light e o dark? Podem. Eu posso ter um dark green e um light purple. Um light orange, um dark orange. Posso ter, sem problema nenhum, tá? Aí a gente tem mais duas cores, que são as cores neutras, que são black, que é o preto, e white, que é tudo isso aqui, branco. E eu posso juntar essas duas cores, o black com o white, e eles formam o cinza, que é o gray, tá? Aí você fala, poxa, dá para usar o dark com black and white? Cara, preto escuro, preto claro é cinza. Branco escuro é branco sujo, né? Não dá, não funciona, pelo menos não na minha cabeça. Se você é uma pessoa de artes plásticas e sabe mais do que eu, por favor me explica, porque na minha cabeça não funciona, tá? Então a gente tem esse grupo de cores. Eu tenho cores primárias, né? Blue, red, yellow. Tenho cores secundárias, orange, purple and green. E tenho a junção das cores neutras, que são black and white, que formam o gray, que é o cinza. E tenho a soma de todas as cores secundárias. Você já tentou pegar as cores secundárias e misturar? Tente pegar um pouco de laranja, um pouco de roxo, um pouco de verde e mistura. Ele fica marrom, ele fica brown. Na verdade, se você misturar as três primárias, também dá marrom, tá? Até porque é meio que o resultado das secundárias misturadas. Então, dá marrom. Marrom é brown. Brown. Então, se a gente parar para pensar, só aqui a gente aprendeu 3 cores primárias, 3 secundárias, que dá 6, as cores neutras mais 2, 8, a junção das 2 cores neutras, 9, e as misturas de todas as cores primárias ou secundárias, marrom, 10. 10 cores, mais os prefixos, vamos dizer assim, dark e light, que já vão te ajudar em muitas coisas. Mas eu falei no começo do vídeo, deixa eu botar até o meu roteiro para cá, que a gente tinha expressões com isso. Pois é, a gente tem expressões em inglês que a gente utiliza cores, não necessariamente como cor em si, mas o nome da cor está escrito na expressão. Como, por exemplo, olha só, caught red-handed. Caught red-handed. O que é isso? Pego em flagrante. Quando você fala para a pessoa que ela foi pega em flagrante, você fala que ela foi caught red-handed, né? Por exemplo, he was caught red-handed trying to steal a car. He was caught red-handed trying to steal a car. Ele foi pego em flagrante tentando roubar um carro. Que feio. Próxima. In the black. In the black. Essa é um tipo de expressão que eu particularmente nunca ouvi ninguém dizendo. Até porque quem fala isso dá margem para outras pessoas agirem de forma diferente. Por quê? Quando você fala I'm in the black, significa que você está em uma situação financeira positiva, que você teve lucro, que você tem dinheiro. E hoje em dia as pessoas não querem ficar falando que elas têm dinheiro, não é mesmo? Como, por exemplo, essa frase aqui: After a successful year, the company is finally in the black. Então, after a successful year, the company is finally in the black. Então, depois de um ano de sucesso, a companhia está finalmente no preto, ou num saldo positivo, ou com lucro.
São formas que a gente pode entender e pode traduzir isso. Próxima, uma que eu uso bastante, claro, dentro da conotação certa, que é out of the blue. Out of the blue, ela tem até um advérbio para isso, que é suddenly, são sinônimos, que é de repente, inesperadamente, né? Tipo, out of nowhere, do nada. Por exemplo, he called me out of the blue after years of silence. Então, ele me ligou de repente, ou ele me ligou do nada, depois de anos de silêncio. Próxima, black and blue. Essa foi nova para mim, eu não conhecia essa expressão antes de eu começar a preparar esse roteiro para você. Black and blue quer dizer machucado ou com hematomas. Ou seja, a pessoa se machucou por algum motivo, estava lá com hematomas, então ela está black and blue. Por exemplo, after the fall, his legs were black and blue. After the fall, his legs were black and blue. Então, depois da queda, as pernas dele estavam machucadas com hematomas. Não, a gente não traduz a expressão literalmente, tá? Aí, essa aqui nós brasileiros conhecemos muito bem, que é a palavra red tape. Na verdade, a expressão red tape, que é burocracia ou procedimentos demorados. A gente conhece isso aqui no Brasil, né? Por exemplo, the project was delayed because of all the red tape. The project was delayed because of all the red tape. Então, o projeto estava atrasado por conta de toda a burocracia. Em seguida, green-fingered. Green-fingered. Esse, existe até uma historinha para criança aqui no Brasil. Mas eu não sei, por favor, quem conhecer essa história, coloca aqui no comentário para mim, porque eu não me lembro muito bem dela, que é a história do menino do dedo verde, tá? Coloca aqui para mim se tem a ver com a tradução dessa expressão. Green-fingered significa habilidade para cuidar de plantas. Habilidade para cuidar de plantas. Ou seja, aquela pessoa que ela tem facilidade para cuidar de planta, que quando ela cuida da planta, a planta fica feliz, saudável, cresce bonita, dá fruto, dá flor, etc. Então, green-fingered significa habilidade para cuidar de plantas, ou seja, aquela pessoa que ela tem facilidade para cuidar de plantas. Que é aquela pessoa, por exemplo, que ela vai cuidar de uma florzinha, a florzinha cresce mais, dá mais flores, que vai cuidar de uma planta que dá fruto, ela fica mais bonita, ela dá frutos melhores, etc. Tá? Então, me conta aqui se tem a ver com a história do menino do dedo verde, que eu não me lembro mais. Agora, um exemplo de green-fingered. She's quite green-fingered. Her garden is beautiful. Né? Então, a gente pode entender, a gente pode chamar a pessoa de dedo verde, tá? Então, ela é bastante dedo verde. O jardim dela é lindo. A gente pode entender dessa forma, tá? Em seguida, essa aqui, assim, as pessoas, pelo menos no inglês americano, não falam assim. Isso é mais para o inglês britânico, tá? Que é yellow-bellied. Yellow-bellied. Que é uma pessoa covarde, uma pessoa medrosa. Covarde no sentido de ter medo das coisas. Por exemplo, he's too yellow-bellied to confront his problems. He's too yellow-bellied to confront his problems. Ou seja, ele é muito covarde para confrontar os seus problemas. Ele é muito covarde para confrontar os seus problemas. Em seguida, brownie points. Brownie points. Não faz sentido, né? Pontos de brownie, a gente conhece a palavra brownie, né? Mas são pontos ganhos por agradar alguém. Ou seja, aquele povo que puxa saco dos outros. Gente que puxa saco e o puxar o saco funciona, esse funcionar são brownie points. Por exemplo, she's earning brownie points with her boss by staying late at work. She's earning brownie points with her boss by staying late at work. Então, ela está ganhando pontos, aí a tradução seria simplesmente pontos, né? Ela está ganhando pontos com o chefe dela por ficar até tarde no trabalho, ou ficar mais tarde no trabalho, né? E por último, a gente já viu uma parecida com essa. A gente viu in the black.
E agora a gente tem o in the red. In the red é uma que a gente usa em português também, que é estar no vermelho, em uma situação financeira negativa ou endividado, né? Por exemplo, their bank account is in the red after recent losses. The bank account is in the red after recent losses. Ou seja, a conta bancária deles está no vermelho depois de perdas recentes. Né? Ah, posso traduzir no vermelho? Sim, porque essa expressão existe em português. Ela existe em português. Né? Outra que você pode colocar está no negativo. Quem acompanha, por exemplo, o banco, o extrato bancário pelo computador, por exemplo, você vê que os números de onde as coisas foram debitadas, as coisas saíram da sua conta, elas ficam com o número vermelho. Antigamente, nas caixas registradoras, antigamente que eu falo assim, não faz tanto tempo assim, mas as caixas registradoras registravam inclusive os números em preto e vermelho, seguindo justamente essa conotação de in the black e in the red. Bom, basicamente é esse o vídeo. A gente falou sobre 10 nomes de cores e algumas expressões. Aí conta pra mim, você já conhecia alguma delas? Se não, quais delas que você não conhecia, tá? E o que você achou delas? Eu sou o Rod Krebs, você está no Conexão Britânica, o maior canal de inglês britânico do Brasil. Muito, muito obrigado pelo seu view. Eu vejo você na próxima aula ou em qualquer outro vídeo. Valeu? Um abraço, tamo junto, tchau, tchau.